E aí pessoal, Dragon na área, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estou com mais um vídeo de Master Duel e dessa vez é um guia de iniciante, isso mesmo! Vou fazer um guia de iniciante aí atualizado, né? Acho que a maioria dos guias que existem hoje no YouTube faz mais de um ano que já foram feitos. Então vamos lá, fazer esse é o primeiro episódio de guia do iniciante. Vamos por tópicos, tudo certinho. E para ficar mais fácil e mais verídico possível, eu iniciar uma conta do zero, como fosse começar agora o game. Então eu vou dar dicas, vou falar de como funciona o jogo, o que fazer primeiro, o que você não deve fazer. Então não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu joinha e bora lá pro vídeo. Vamos lá, galera, voltando aqui então, vamos lá. Eu comecei aqui no jogo agora, né? A gente sempre comecei com essa quantidade de gemas, daqui a 1000 gemas. O jogo está em inglês, né? Vocês podem perceber, né? Que está aqui, ó, Discover Missile, Gift Box, Friends, né? Aí aqui eu coloquei o nome do canal, né? Aí eu tô no rank Rogue, né? O rankzinho Rogue 2. Não sei porque eu não tô no Rogue. Ah, é porque eu acho que é o último. Faz tanto tempo que eu tô nesse rank. Mas a gente vamos passear pelos menus primeiro. Então, aqui é uma visita pelos menus antes de a gente começar a falar exatamente de algumas coisas. Então, a gente tem a aba duelo, onde a gente vai ter os eventos e o PVP, como as salinhas que você pode também fazer, e a gente também tem o casual, que fica aqui. Aqui a gente tem a montagem de decks, onde a gente pode montar e personalizar nossos decks. O solo, que é o modo história do Master Duel, que eu vou explicar também qual a gente vai fazer, quanto a gente vai fazer. O shop, onde a gente tem as boxes, e também a gente tem algumas coisas como os cosméticos, essa telinha de fundo, né? De ter outras coisinhas a mais aqui. Aqui em cima a gente tem as notificações, né? Todas as coisas que a gente tem. Temos o passe de batalha. Clicando nele a gente consegue ver tudo que a gente ganha. Ele tá azulado porque a gente não comprou o passe de batalha, que o passe de batalha é comprado com o dinheiro do jogo. Aqui a gente tem a nossa quantidade de gemas. Aqui as notificações do jogo, né? A gente entra aqui, ó. Tem as nossas notificações, tudo que tem, a manutenção, tem as coisas que vão dar problema, né? As notificações normais. A gente tem as missões, que aqui é onde a gente consegue nossas gemas, né? Tá vendo que a gente consegue aqui, que é a da nova box. A gente tem todas as missões aqui. A gente tem a do festival, que tá tendo agora. A gente tem a dos downloads. Tá vendo que eu só entrei na conta só para atualizar mesmo, né? O login, né? Que a gente tem um login. Pra gente assistir um duelo online. Aqui é o lifetime, que é o que a gente faz durante as nossas descobertas, né? Quem é já veterano já fez isso aqui tudo, provavelmente. A gente tem o Discover, que também é fácil a gente saber, né? Porque aqui tem check missões, edit decks, deck profile, card. A gente tem acessórios, Open Duel Pass, então nada que complique muito. A gente tem aqui o duelo, que a gente consegue, os GIFs, quando a gente tinha com presente, alguma coisa. E aqui os nossos amigos, né? Deixa eu entrar aqui os amigos, os friends. Visitando aqui agora, terminando essa parte, o que você tem que fazer primeiro? Você vai em submenu e vai em Get Game, né? E aqui a gente vai mudar algumas coisas aqui, né? Aqui eu coloco recomendado porque eu estou no PC, mas se você tiver no celular, coloca normal, né? Eu sempre indicado no colocar normal. E se você tiver um PC muito bom, coloca o Hide. Eu coloco sempre recomendado no PC aqui. A resolução que eu gosto de usar full screen, né? O idioma, para você que gosta de inglês, coloque em inglês. Para você que gosta de português, coloque em português. Como aqui eu estou fazendo um vídeo para a maioria das pessoas aqui, eu vou colocar em português, tá, galera? Vou colocar aqui em português, português, do ok. Aí provavelmente vai sair do game, isso mesmo, vai sair do game. A gente vai. Não lembro se ele vai atualizar alguma coisa. Se ele for atualizar, eu dou um corte. Ele vai. É muito grande? Não, muito grande não. É rapidinho então. Pronto. Vamos lá. Então, colocamos tudo em português, né? Agora a gente vai entrar aqui, vai em configurações de jogo e a gente vai em configuração de duelo. O que a gente vai mudar aqui, Dragon de duelo? Primeiro é a configuração de ativação. Eu gosto muito de mudar isso aqui porque a gente consegue
colocar a ordem que a gente quer ativar as coisas. Isso é muito interessante. Aqui tem muitas outras coisas aqui que eu acho que não influenciam muito. A animação eu costumo colocar só uma vez, porque eu não gosto de ficar toda hora vendo. A animação de invocação apenas uma vez também. Aqui só, o que mais importante aqui é o da corrente, que é esse daqui, né? Então, a única coisa que é a mais importante pra gente. Aqui, confirmação de ativação, caso você queira, pode colocar manual também. Mas eu deixo assim. Terminando essa parte de configuração, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar todas as premiações que a gente tem. Tudo que a gente tem, a gente já vai colocar receber tudo. Vai pegar tudo. Papezinho. Pegar tudo. Tudo. Beleza. Pegamos tudo. A gente já tá com 2.000. Aqui, galera, eu vou indicar vocês não gastarem gemas até a gente pegar 10.000. Beleza? Então essa é a nossa proposta aqui. Não gastar nenhuma gema antes de 10.000. Vamos fazer as missões que ele tá pedindo aqui. Então, vamos lá. Tem as missões aqui de descoberta. Ó, editar card de perfil. Mudar acessório do deck. Abrir menu no passe de duelo. Verificar duelo, daqui tá, já foi. Então vamos terminar esses daqui, ó. Essas três aqui, ó. Vamos vir aqui. Entrar no perfil. Editar perfil. Vamos vir aqui em ícone, cada IP. A moldura não muda. Título deixa legal. Código deixa cá. Tá, beleza. Aqui eu já mudei. Finalizei. Entro no passe de batalha, que ele pediu para entrar no passe de batalha. O passe de batalha tá com um mostrinho legal no passe de batalha. É uma ovelhinha. Aqui, ó, a ovelhinha. Da hora essa ovelhinha. Vamos lá. Também entrei no passe de batalha, são 2. Ele falou para mudar o acessório de decks. Né? Então aqui eu peguei o poder do dragão. Vou mudar os acessórios. Vou colocar essa caixa padrão, protetor não tenho, campo não tenho, tá. E aqui eu coloco isso aqui e pronto, acabou. Fechou. E a gente conseguiu 3 já. Pronto, vou receber. Descobertas feitas. O próximo passo agora é a gente farmar. Então como a gente vai farmar? A gente vai entrar no solo. Vai entrar aqui no solo. E a gente vai fazer os duelos do modo solo aqui, né? Então a gente vai fazer esse. Calma aí. Vai fazer esse. Qual é o truque desse daqui, galera? Eu vou fazer um corte, depois eu volto com vocês. No Monarca, exemplo, vou entrar aqui no Monarca. A gente vai fazer tudo que dá pedras, que é essas pedrinhas aqui, e tudo que dá gema. Tá? Antigamente, esses são mais antigos, alguns davam pedra quando era do seu próprio deck, como era o deck emprestado. Então aqui, ó, exemplo. Aqui, ó, deck emprestado, você tem que ganhar com o deck emprestado para ganhar 150. Aí você nem precisa fazer o seu mesmo. Aqui, a gente tem deck emprestado também. Então a gente tem que fazer com o deck emprestado. Aqui, a gente tem que fazer com o nosso deck, que é 200 gemas, é importante. Então é sempre assim, o que for da carta, cosmético, aí vai de você mesmo. Se você quiser fazer isso, beleza. Se não, passa reto. Então, bora lá. Eu vou fazer todas essas daqui, né? Vou duelar, vou terminar até essa daqui, ó. Guerreiro dos Senhores Elementais. E aí depois eu volto aqui com vocês. Galera, voltando aqui, galera, rapidinho. Eu percebi que jogando aqui judiar um pouco de vocês, deixar vocês com o deck inicial, né? Então eu voltei agora terminando algumas partes. Se você terminou o tutorial, o reiniciar duelo, e aqui você completou a estratégia de duelo, e aqui também dá para você completar também se você quiser, né? Sempre completando aqui, ó, que o importante é você completar esse que dá gema, e o último aqui, ó, que também dá gema. São os mais importantes que dão 100 gemas. Mas se você completou até aqui, a gente consegue já alguns recursos. E daqui, o que eu vou fazer? Eu vou explicar para quem é iniciante mesmo como funciona cada carta, né?
como é a seleção de carta e mostrar quantos recursos a gente tem atualmente, né? Se você, pelo pausou o vídeo, conseguiu completar até os elementais, beleza, tá? Não tem problema, porque é o objetivo daqui mesmo até a gente terminar os elementais. Só que como é um guia de iniciante, talvez a pessoa que entre aqui não saiba jogar exatamente Yu-Gi-Oh! Então vamos lá. Se você completou pelo menos esses dois e um pouquinho desse daqui, você vai ter a seguinte recurso. Vou voltar aqui. Tá vendo que eu não peguei nada, né, galera? Vamos ver aqui, ó. O que vai liberar é aqui, ó. As permanentes, né? Tá vendo? 20 duelos no solo e aqui embaixo do portal, né? Aqui vai liberando os portais pra gente, né? Quando a gente vai liberando. A diária, login aqui, né? Aí são as coisas normais que a gente vai ter. Então, vamos resgatar tudo. Eita, olha negócio de coisa boa. Só coisa boa aqui. Beleza, pegamos bastante coisa. Já a gente tá com 9 mil. Como eu falei, 10k a gente começa a gastar as coisas, né? Então vamos lá, vou explicar para vocês como funciona a montagem de deck, né? Tendo essa pausa aqui para as pessoas que não sabem. Eu vou aqui, vou colocar um novo deck e vou explicar para vocês como o estilo que a gente tem. Primeiro ponto, a gente tem alguns estilos de monstro. A gente tem o main deck, que é esse aqui primário, e o extra deck, que são invocações especiais a partir de algum requisito, né? No main deck, a gente tem algumas categorias de carta, que são cartas monstro, mágicas e armadilhas, né? Que é monstro, spell e trap. E os monstros, a gente tem duas categorias no main deck. A gente tem os monstros normais, que seria igual ao dragão branco de olhos azuis, que são cartas que não tem efeito e elas entram por tributo. Dragon, que é tributo, é você ter um monstro no campo e você usar ele como sacrifício. E isso significa um normal summon. O que seria um normal summon? Normal summon é a invocação por tributo ou invocado baixado, que é o normal, né? E outra coisa também que a gente tem algumas diferenciações. Com os monstros normais, vou até fazer o filtro aqui. Com os normais a gente tem algumas categorias. A gente tem os monstros de nível 1 até o nível 4, onde eles entram sem tributo, eles entram liso no campo. A gente tem o de nível 5 e nível 6, que perde um tributo. E a gente tem o níveis 8 para cima, que perde 2 tributos. Os únicos que pedem mais de 2 tributos são os deuses egípcios, certo? Então a gente tem essas duas categorias. Sendo assim, a gente acabou essa categoria de monstro, né? De monstros normais. E aí a gente categoriza os monstros de efeito. O que são os monstros de efeito? Quando eles entram no campo, eles fazem algum efeito específico. Ou quando eles são destruídos, ou quando são enviados para o cemitério, ou quando eles atacam. Então cada monstro tem um seu efeito. Vou mostrar dois efeitos para vocês. O primeiro efeito é o dragão de Komodo. O efeito dele é o seguinte: quando ele é destruído e enviado para o cemitério, você pode invocar um dragão da sua mão para o campo. Isso, qualquer dragão. Esse é um efeito mais, como posso falar, mais cansado. É um efeito que não é muito reativo. A gente já tem esse dragão aqui, que ele tem o efeito dele é ataque perfurante. E quando você usa um monstro com tributo, ele pega uma parte do ataque daquele monstro e coloca nele. É um efeito dele também. A gente tem uns efeitos mais besta, tipo esse daqui, quando ele faz o ataque, quando ele dá atacar, ele vira modo de defesa, né? Então tem uns efeitos meio besta. Então a gente tem essas duas categorias de monstros. A gente tem os monstros normais e os monstros com efeito, né? É só para vocês se situarem mais ou menos como é as categorias de monstro. E aí, tirando isso, a gente tem as spells, que as spells são as magias que a gente tem no jogo. As magias, elas são classificadas por N coisas, sendo magias de ritual, magia de campo, magia rápida, magia normal. A gente tem a magia normal, que são as magias que você pode ativar só no seu turno e somente no seu turno. A gente tem as magias contínuas, né? Que deixa eu ver se tem uma magia contínua aqui. Magia de campo. Deixa eu pegar aqui. Uma magia contínua. Magia contínua. Mostra a todos.
Ah, a gente tem uma magia contínua, que é uma magia que ela sempre tá lá, então ela sempre vai ativando o efeito dela no campo, né? Então aí você, dependendo da carta que você usa, ela vai sempre ativando o efeito dela. Exemplo disso é o Círculo do Mago Negro, que ele tem esse efeito de ficar fazendo o efeito de banindo carta. A gente tem também as magias de equipamento, que você usa para equipar essa carta num monstro, aí ele ganha algum requisito, positivo ou negativo. Também temos as magias de campo, que elas dão algum requisito, alguma vantagem para os seus monstros ou os monstros do seu oponente em geral, né? Exemplo, tem cartas de campo que eles dão atributos para você e para o seu oponente. E tem cartas que são só para você. Exemplo, o Mundo Tool é só para você, serve para você. O Hurricane só serve para você, não serve para o seu oponente, tá? A gente temos magias rápidas, que são magias que a gente pode utilizar no turno do oponente. E uma grande famosa é a Super Poly, a Khalid, que são cartas que conseguem dar um countering no seu oponente. Exemplo, a Super Poly, ela pode fazer fusões com qualquer matéria de qualquer parte do campo. Então as pessoas usam muito isso com Kaido Jarbas, Predaplant, Hero, até mesmo Dogmática, Shadow, entre outros decks, Charamente, então pode usar isso. A Khalid, ela também é uma counter, tipo as pessoas uma Ashe, uma Ogre ou Semax, elas counterizam essas cartas que são Hand Traps, né? Hand Traps são cartas que elas ativam na mão e fazem algum efeito para o seu oponente negativamente e positivamente para você, né? Temos também cartas de ritual, né? Magia de ritual que a gente utiliza para fazer algum ritual. Tem essa aqui que é a arte ritual avançada, que a gente usa muito mais para fazer o Dragão Max, que é uma carta do arquétipo do dragão branco de olhos azuis, né? Do Blue Eyes. E nas cartas mágicas é só isso, só temos essas daqui. Agora as cartas armadilhas, a gente tem as cartas armadilhas normais, que elas só podem ser ativadas no turno do seu oponente, né? Ela não tem nada reativo e elas são cartas que não são efeitos rápidos, né? Temos também as armadilhas contínuas, que é a mesma coisa que foi falado no caso Spells, né? A Skill Drain, né? Que a gente tem bastante. O chamado das sombras, né? Que também tem. A Anti-Spell. Então são cartas que estão lá e elas têm efeitos naquela hora, né? E lembrando que as armadilhas elas não podem ser ativadas no turno que elas são setadas. Isso são todas. Armadilhas são assim. Existem armadilhas que você consegue ativar na sua mão, que são diferentes, né? Tipo a Impermanence, tipo Red Reboot, tipo umas outras armadilhas que a gente consegue ativar da nossa mão. Mas é da nossa mão, não são cartas setadas. Diferente de cartas que ativam cartas setadas. Exemplo, o Labyrinth, ele tem um monstro que ativa as cartas suas. Então aí são efeitos diferentes. Mas só Trap você não consegue fazer. E agora a gente tem as traps de resposta, que são traps de efeito de alguma coisa. A gente tem o julgamento solene, quando o cara faz alguma coisa, ele se ativa e dá uma trap de resposta. É quase a mesma coisa que uma trap normal, mas é uma trap que é chamada de trap de resposta, né? Opa, não. E aqui a gente termina o main deck. O main deck são essas cartas. E aí a gente vai falar das Hand Traps. As Hand Traps são cartas que você ativa da sua mão em algum requisito. Então a gente tem alguns exemplos. Eu vou dar exemplo para você. Do Nibiru, que é uma carta que quando o oponente faz mais de 5 invocações, você consegue tributar todas as cartas no campo que ele entra. A gente tem a Ashe, que é bem famosa, que ela... Qualquer carta que ative cartas, que saque cartas que faça ele sacar a carta, você nega. Temos Semax, que ela faz, quando o oponente faz invocação especial, você saca uma carta. Temos a Ogre, quando o oponente ativa algum efeito, ela destrói a carta do oponente, mas o efeito do monstro é resolvido, só que a carta é destruída. Então a gente tem algumas Hand Traps. A Hand Traps a gente vai aprendendo ao decorrer do guia. No guia eu vou explicando melhor, quando a gente montar o nosso primeiro deck, tudo, eu vou explicando melhor como fazer isso.
Agora a gente tem um extra deck. O extra deck são todas as cartas que precisam de algum requisito. Então vamos começar pela mais simples, que são as cartas fusão, que acho que todo mundo que assistiu já Yu-Gi-Oh! Sabe, né? Antigamente as cartas fusões elas tinham requisitos específicos, tipo, você precisa do Rei Caveira e o Mago Negro para fazer isso. Atualmente elas são vinculadas a arquétipos. Então, exemplo, o Caído de Arbaz, né? Que é o Branded, que é o marcado, deck de marcado. Ele sempre vai falar, é o Caído de Arbaz mais uma carta de luz, mais uma carta de trevas. Ou tem moço que fala assim, 2 Terra Plant, 2 Pedra Plant, ou 2 Hero. Então, hoje em dia são mais arquétipos que são envolvidos a isso do que os monstros específicos. Então a gente tem, tipo, exemplo, o Dark Lord. O Dark Lord são 3 monstros fadas de trevas, né? Você viu? Ele não fala o nome exato da carta. Exemplo que tem uma carta tipo Blue Eyes. O Blue Eyes ele perde 3 dragão branco de olhos azuis, né? Então, as cartas fusões têm essa coloração roxa. Cada uma tem seu efeito. São muitos efeitos. Então, para você saber qual é o efeito de cada um, você pega o arquétipo que elas são. Tipo, daqui é o arquétipo do Dark Lord, que é o Senhor Obscuro, né? A gente tem arquétipo do Hero, né? A gente tem o arquétipo da Dragon Maid. Então tem do Shadow. Então tem vários arquétipos que você pode ver. Isso. E a fusão é a invocação do extra deck mais fácil que tem atualmente, e é a primeira. Depois a gente tem os Synchros. Os Synchros são invocações que você precisa de uma carta reguladora e uma carta não reguladora. Tá, como assim, Drago? Vamos separar as cartas reguladoras aqui que fica mais fácil pra gente, né? Vou pegar um monstro. Eu acho que eu sei um monstro regulador aqui. Deixa eu colocar o Virtual World. Virtual World. Para explicar pra vocês. Então a gente tem aqui. A gente tem um monstro normal, né? Vocês percebem que é psíquico, efeito, mas é psíquico efeito. E a gente tem o regulador, que é o Thunder, né? Que em inglês é Thunder. A gente tem psíquico, Thunder e tem efeito. Sempre precisará do regulador. Pensa que o regulador ele é um Benjamin, né? Então ele é um Benjamin e se conecta a ele dos monstros normais. Então sempre você vai precisar da extensão, entre aspas, né? A extensão para fazer o ligamento. E a gente tem os Synchros. Os Synchros sempre são a soma desses monstros. Então, exemplo, você tem que ter um monstro de nível 6 e um monstro de nível 3 e um deles ser reguladores. Ou você tem que ter, exemplo, tem que ter 2 monstros nível 3 e três monstros nível 3 e um deles ser regulador. Então sempre é assim. Como aqui fala, um monstro regulador mais um monstro não regulador. Você pode fazer isso com vários monstros no campo, mas o que interessa é ele ser número 9. Alguns Synchros específicos, eles pedem outro Synchro regulador para fazer ele mesmo, ou outro Synchro. Então cada Synchro tem seu requisito. E cada Synchro também tem o seu efeito. Exemplo, a Cube, quando ela entra no campo, todas as cartas dos monstros, todas as cartas são banidas quando elas saem do campo. E quando ela ataca, ela pode devolver uma carta banida para o cemitério. Isso de qualquer cemitério, né? E os Synchros são revelados pelas cartas brancas. Eu acho a invocação Synchro bem legal, uma carta bem bonita também, a Synchro. O Virtual World foi o meu primeiro deck assim, que eu peguei firme no Master Duel, né? Porque era bem perdido no Master Duel. Então o Virtual World foi um ótimo deck. Bem ruim o deck que eu escolhi para começar, que é bem difícil o Virtual World. A gente agora temos os Exceeds. Os Exceeds é uma das invocações que eu menos curto, né? Os Exceeds, diferente do Synchro, você precisa de monstros idênticos. Exemplo, vamos usar a Fênix como exemplo. Você precisa de 2 monstros de nível 2, de nível 6, né? 2 ou mais. Você pode ter 3, 4 monstros e você faz ele com essas matérias. E você desassociando, que é tirando essas matérias dele e jogando no cemitério, cada um faz um efeito, né? Exemplo, tem cartas que dá bounce, tem cartas que destrói, tem cartas que jogam cartas no cemitério. Então, para ele ativar efeito, ele tem que ter matéria dentro dele. Então, diferente do Synchro, que as matérias dele vão para o cemitério, porque você usou eles como tributo, entre aspas, os Exceeds absorvem os monstros que eles usam e fica lá para desassociar. E quando acaba,
as matérias, eles não têm mais efeito. Isso que eu acho ruim dos Exceeds. Mas existem Exceeds absurdos. Exemplo, a gente tem o Zeus, né? O Zeus é um Exceed absurdo. Zeus, aqui ó, tá até aqui. O Zeus é um Exceed super absurdo, né? Mesmo ele sendo um Exceed, ele é um monstro muito forte. Temos outros Exceeds poderosos, como esse daqui que dá Burn, esse também aqui dá Burn. Então temos Exceeds que pode ser. E o Exceed é categorizado com a cor da carta preta, né? Então, e complementando, existe uma coisa no Exceed que se chama Level Up, né? Você pode fazer em cima de outra carta ele. Exemplo, o Zeus. Quando o monstro Exceed ataca, é efetivo, ataca o oponente, você pode fazer o Zeus em cima desse cara. E aí a gente sempre usa a Maga Nerfada, porque a Maga Nerfada tem o mesmo efeito do Zeus, entre aspas, de fazer esse level up em cima do monstro que atacou, né? A gente tem os links. Os links são outras invocações que tem. Os links são cartas que eles sempre têm requisitos. Então, vamos pegar... É daqui ele perde 3 monstros de efeito, que é o Dragão Calibrigado, né? Mas existem cartas que pedem requisitos específicos. Deixa eu ver alguém que pede algum requisito específico. Tem... Apolusa, exceto ficha... Deixa eu ver... Aqui, exemplo, daqui ó. Esse daqui ele perde 2 monstros travessos por isso, que é o arquétipo dele. Então existem links que pedem específicas coisas, né? E aí cada link, dependendo da quantidade de número de pontas que ela tem, ela consegue fazer a invocação. Tipo, daqui é 4. Então eu preciso de 2 monstros no máximo. No máximo 2 monstros eu preciso ter feito com esse card. Então, tipo assim, se eu tiver 2 links nível 2, eu consigo fazer. Agora, temos cartas que ele pede muitas cartas. Por exemplo, a Gods, que ela é um link 5, então ela precisa de 4 monstros. Então você pode ter um link de nível 2 e fazer o resto, mas você precisa de pelo menos 4 monstros. E cada link tem o seu efeito. E também temos o link Co-Link. O que é o Co-Link, Drago? Percebam que os links eles têm setas. E cada link tem algum seu efeito mirando a sua seta. Tem cards que você mirando com a seta dele, você faz alguma coisa. Vou dar um exemplo de um deck, que é o Crusadia. O deck de Crusadia, exemplo. Esse daqui, quando um monstro especial de efeito entra nele, você pode pegar uma carta Crusadia do seu deck para a sua mão. Então, cara, cada um é assim. E também temos a Fênix, temos o Unicórnio, que também fazem isso. Quando eles estão coligados, eles sacam uma carta, ou aumenta o dano de um monstro, ou você saca uma carta. Então, esse co-link é sempre importante. Sempre lembrando que co-link é sempre feito com link, né? Aqui eu dei um exemplo de um co-link sem link, porque o Crusadia tem esse movimento. Mas os co-links sempre são setas que se apontam, tipo... Aqui você vai apontar uma seta para cima e outra para baixo. E isso fazendo uma sequência. Até mesmo que existe um lock de zonas link desse jeito, né? É mais difícil de fazer. É raro você ver isso, né? Agora vamos para a invocação que eu deixei por último aqui, que é uma invocação pêndulo. Que ela nem é um monstro, né? Ela não é nem um monstro e ela nem é um extra deck. Porque o que acontece? A invocação pêndulo ela é uma bíblia, ela é tipo um TCC que você tem que saber. Quem joga de pêndulo sabe. Então a gente tem 2 números aqui no pêndulo. A gente tem o nível do monstro e o nível de pêndulo que ele tem. Como assim, tá? Vamos pegar 2 pêndulos aqui. Esse daqui é pêndulo nível 8. Deixa eu ver um pêndulo menor. Ó, nível 0. Pronto. Então a gente tem aqui. A gente tem o nível do monstro, que é nível 8, né? E a gente tem um pêndulo que é 0. Quando você invoca, quando começa o duelo, você pode colocar esse monstro nas zonas de magia e armadilha. E aí você coloca outro monstro e você vai pendular ele. Como é isso, Dragon? Ele vai pendular, tipo, de 0 a 8. Se você tiver uma carta na sua mão de pêndulo que faça todos os requisitos, você pode fazer a invocação deles no campo. E quando os monstros pêndulos são destruídos, eles vão para o extra deck. Então, cara, é muito, muito forte. E costuma ser
muito versátil o deck de pêndulo. Então, deck de pêndulo são os decks muito versáteis que a gente tem atualmente no Yu-Gi-Oh! Né? Não são os mais poderosos atualmente, né? Mas são muito versáteis e é bem difícil você achar alguém que saiba assim lutar contra, né? Um deck desse, tipo DDD. DDD eu acho um deck extremamente difícil, mas eu tenho super preguiça de saber jogar com ele. Eu sei como cada carta faz algumas cartas importantes, que você tem que saber, mas é um card bem complicado. Essa é a primeira introdução para vocês de quais as cartas importantes, quais as cartas não importantes, como funciona cada coisa, como funciona cada detalhe. Aqui a gente eu vou terminar aquele ciclo lá e a gente vai fazer o nosso primeiro deck para farm. Então tem algumas coisas que a gente tem que decidir aqui. Primeiro, qual é o nosso estilo de jogo? Então temos que decidir qual é o nosso estilo de jogo. Depois de decidir o nosso estilo de jogo, a gente tem que ver quais são os melhores decks que eu posso fumar naquele momento. Então, exemplo, se você é bom em trap, se você é bom, você gosta de trap, gosta de combo, gosta de control, gosta de fusão, assim, né? Então, tem que ver mais ou menos qual o deck que você gosta de fazer. Aqui, eu vou partir do momento que eu vou fazer um estrutural. Então, estrutural são para farm. Não é para você jogar infinitamente. Então, a gente entra na loja. Vamos para a loja aqui. Então na loja a gente tem as seguintes coisas: o pacote, que são os pacotes que a gente tem, que são os pacotes secretos, aqui a gente vai abrir esses daqui. A gente tem o pacote bônus, que é daqui, né, que a gente ganha no PVP, que é o pacote legado, que não é tão bom. A gente tem todos esses estruturais, e dos estruturais, ou a gente vai pegar o Salamar Grade ou a Dragon Maid, certo? Um dos dois eu vou pegar, são os decks que eu mais gosto. Temos a parte de acessórios, né, que a gente pode pegar, mas isso aqui vocês não gastem agora com nada de acessório, nada. Esquece acessório. Vamos focar em carta, vamos focar em montar nosso deck. Depois a gente tem os especiais, que aqui a gente vai ter que pegar. Vamos ter que pegar o passe, vamos pegar todos esses pacotes de seleção aqui, ó, todos eles. Então, completando lá, a gente vai pegar os pacotes de seleção. Depois disso a gente vai tentar montar nosso deck, né? E aí a gente vai começando a movimentar a conta, né? Agora, antes de terminar esse vídeo, galera, eu vou deixar um extra para vocês que a gente vai fazer ainda, né? Mas aqui para vocês os packs, que você tem dúvida qual os packs você deve iniciar, esses são os packs que dão, entre aspas, eles dão pacotes, né? Então aqui a gente tem exatamente 14 packs. Então tem 14 cartas que dão 29 packs e você vai gastar mais ou menos 420. Dragon, você é burro de matemática, não tem só 14 packs aqui. Tem, é porque eu deixei algumas de exemplo aqui. Você vai pegar em alguns vídeos da internet que tem cartas que não vale a pena ter. Exemplo, essa carta aqui, quando a gente coloca como obter, ela mostra os pacotes que ela tem. Então o pacote dela são esses dois, ó, tá vendo? Mas no mesmo detonado a pessoa tem essa carta e esta carta. E essa carta dá mesmo os pacotes, ó. Então, toma cuidado, tá? De ver isso, tá? Eu filtrei o máximo, cacei o máximo possível de cartas que a gente tem aqui. Então, outra coisa também que a gente tem aqui. A gente tem essa aqui, ó. Aqui, tá vendo? Ele dá duas opções aqui. E aqui, ó. Eu acho que é aqui. Ele dá o mesmo deck que o outro. Então não vale a pena, porque ele vai abrir só um pacote para mim. Então essa carta também exclui. E a gente fica com essas cartas aqui. Então como funciona? Isso aqui, caso vocês já tenham o SPOR, né? A SR. Aí, isso eu vou fazer em outro episódio. Então vamos lá. A gente tem o da névoa, o Hero da névoa. Ele libera 2 packs. São esses 2 packs. Aí depois a gente tem a dogmática, que é daqui, ó, a vitoriosa. Vou deixar até grande para vocês verem. Ela libera também 2 packs, porque agora tem o pack do Arbaz, né? Que antigamente não tinha. Então a gente agora tem o pack do Arbaz. A gente tem o Gaia, né? Que é o Cavaleiro Impetuoso.
Aí a gente vai como obter. Aí você vai liberar esses 2 packs. A gente tem essa carta também, que é o Dragão Mecanismo antigo, que ela também libera 2 packs, que são esses 2 packs. A gente tem o Camaratista, que ele também libera 2 packs, né, que é o que eu mostrei pra vocês, né? Ele libera 2 packs também, aqui ó, 2 packzinhos. A gente tem o Vácuo, né, no Vácuo, que ele também libera 2 packs, né, 2 packzinhos. A gente também tem essa carta que é os Rivais do Destino, que também libera 2 packs, né? E essa daqui é a única carta que eu sei, que eu tenho conhecimento, que libera 3, que é o Campo de Marcha. É muito complicado o nome disso daqui. E ele libera 3 packs, certo? Aqui a gente tem também no Extra Deck, a gente tem daqui, que libera 2 packs, que é o Dragão Vermelho Arquidemônio. A gente tem essa daqui que foi adicionada aqui porque a gente tem um pack do Sword Soul, né? Então o pack do Sword Soul é bem interessante. Então a gente tem aqui o Wisgang. Aí a gente também tem o TG, que também libera 2 packs. A gente tem o Cavaleiro Raptor, que ele também libera 2 packs, né? Libera 2 packzinhos. E a gente tem a Artemis, que também libera 2 packzinhos. E a gente tem o Ausa, que também libera 2 packzinhos, que é os packzinhos do Punk, né? O Punk e esse daqui são 2 pacotes novos, né? Antigamente não tinha esses pacotes. Não lembro se eu mostrei da Artemis. Da Artemis são esses daqui, ó. Não lembrava que se eu tinha mostrado. Depois, tá bom, eu peguei todas essas cartas. Depois você descafita tudo, já é. Mas isso aqui mais para você que quer saber as cartas que tem isso, né? Existem cartas que você pode ver em alguns vídeos que tem muito mais cartas que essa. Mas, como eu falei, tem cartas repetidas. Não vale a pena você abrir um pack já abrindo outro card, então não vale a pena. Aqui a gente tá querendo gastar menos recurso para ganhar mais coisa. Essa parte de abrir pack eu vou deixar para outro vídeo. O que eu vou fazer agora? Eu vou lá, vou terminar aquela parte inicial e no próximo vídeo a gente vai fazer o nosso deck. Aí depois de fazer o nosso deck, a gente vai jogar um pouquinho mais aqui no Master Duel. E aí depois a gente vai montando os decks em pouquinho em pouquinho. Beleza? Porque ainda tenho... Vocês podem perceber aqui que eu separei, né? Eu separei as staples aqui, ó. Ó, eu separei aqui, ó, usual. Então tem muita coisa nessa série, né, que eu vou fazer ainda. Então é o seguinte, faz esses 2, coleta, tudo bonitinho. Eu vou tentar colocar uma vez por semana, tá? Mas se você conseguir fazer o modo solo com o deck que você ganhou atualmente, faz de boa. Não se arrisca muito no PVP, tá? Porque assim, talvez você se frustre no PVP. Tá? Eu tenho um pouquinho de paciência, né? Porque pra ser bom, tem que ter paciência. Mas se você quiser arriscar no PVP, pra fazer as diárias, pode se arriscar, mas você pode apanhar bastante, tá bom? Então eu vejo vocês no próximo vídeo, galera, e fui!